Fala, protagonistas, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai analisar esse vídeo aí sobre a previdência privada. Se você tivesse R$ 1.000 por mês, valeria a pena você ter uma carteira de ações ou investir uma renda, uma previdência privada? Isso não é uma recomendação de investimento. Só vamos pensar o, o, por que valeria a pena você pagar uma previdência do Estado e uma previdência privada? Ou será que já que você já é obrigado a pagar sua previdência pública, não seria melhor você ter um outro tipo diversificado de ações, ou de FIIs, ou ouro, ou tesouro direto? Então vamos analisar esse vídeo e ver o que os cabeça branca falam sobre isso. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eles me disseram que eu deveria investir e aí vamos julgar juntos se foram boas recomendações, boas dicas, boas sugestões. As vontades dele. Então, resumindo, ele foi nos grandes bancos, né? Acho que no Itaú, na Caixa, no Bradesco, para falar sobre a previdência privada, que é um produto que cobra muita taxa. O banco tem que vender isso, né? E às vezes coloca impondo para o cliente. E muitas das vezes não é o produto mais importante, né? Você já foi no banco e alguém já falou de ações para você? Já falou de FIIs para você? Não, né? Mas pelo contrário, já falou de previdência privada, já falou de COI, que são produtos não tão bons. Afinal, ele sabe da importância de investir por longo prazo. O João fez isso não por pouco tempo, ele fez por 30 anos. E mesmo fazendo tudo certo, como manda no roteiro, no momento de se aposentar, ele teve uma grande surpresa. Imagina você lá, 30 anos, chegou e falou, e agora o que vai acontecer? E sabe todo o dinheiro que ele acumulou ao longo da vida, o dinheiro suado que ele juntou, de uma forma disciplinada, com a sua renda mensal? Pois é, depois desses 30 anos, o João percebeu que todo esse esforço não valeu de absolutamente nada. O dinheiro perdeu valor nesses 30 anos. E o primeiro motivo é que ele escolheu um plano PGBL. Como o seu gerente não orientou direito como funcionava, por falta de conhecimento, ele não conseguiu aproveitar a dedução do imposto de renda que esse produto proporciona. Então ele teve que pagar muito imposto no resgate. O segundo motivo é que o seu gerente ofereceu uma cesta de fundos de previdência de baixa qualidade e que cobravam. Então você tem o VGBL e o PGBL, né? Se você faz seu imposto completo, você escolheria o PGBL, que no decorrer do tempo você teria uma isenção para pagamento de imposto. Então, se você é muito rico, aí talvez valeria a pena fazer uma previdência para você passar para as pessoas que ficam, né, os seus familiares. Mas no caso aqui do vídeo, ele está falando no seu começo, né? Então, vendo que você já paga o INSS, que é descontado da folha, obrigado você a pagar. Você tem R$ 1.000 para investir? Será que essa é a modalidade melhor, né? Você ficar tão concentrado em Taxas muito altas. Então, ao previdência. longo desses 30 anos, todos os seus investimentos perderam para o CDI e para a inflação. Eu queria te Ele está falando que mesmo que o cara investiu 30 anos, perdeu para o CDI e para a inflação, né? Hoje está em 13,35, se eu não me engano. Depois eu mostro aqui para vocês. É uma empresa que a gente vai citar aí como exemplo depois, né? Então, o CDI está 13,48, a Bovespa está subindo para 115, saiu dos 95. dizer, primo, que eu inventei a história do João, mas infelizmente ela não é só uma história fictícia. Esse episódio acontece a todo momento. E tá acontecendo agora mesmo em vários lugares do Brasil. E esse foi o motivo de eu criar o canal do Primo Rico. Poucas pessoas sabem, mas quando eu montei o canal Primo Rico, porque a previdência privada ela é mal vista aqui no Brasil. O principal culpado disso são os grandes bancos. Eles dominam o mercado de previdência privada e mesmo assim eles oferecem produtos de qualidade duvidosa. Ele está falando que os grandes bancos dominam o mercado de previdência privada e ele montou o canal falando desde 2006 o porquê 2016 porque a previdência era ruim. Será que deixou de ser ruim? Os clientes, com taxas altíssimas. E eu vou só te mostrar alguns números aqui para você ter noção do tamanho do estrago. Hoje, tem cerca de 834 bilhões de reais investidos em previdências de bancões que não batem o CDI. Nunca, desde o início. Isso é mais da metade do patrimônio de todas as previdências que... Então imagina, né? Tem tudo isso de bilhões de reais e às vezes o próprio investidor não sabe que está perdendo dinheiro para o CDI, né? Que era só deixar lá na renda fixa que daria a mesma coisa. esses bancões distribuem. Sem falar que esses bancões dominam 86% de todo o mercado de previdência privada do Brasil. É muita grana. E quando a gente fica falando só números, nem parece grande coisa. Só que no meio de todo esse dinheiro tá o sonho e a segurança da aposentadoria de muitas famílias que acabam sendo destruídas por investimentos de baixa qualidade e que faz essas pessoas perderem dinheiro por décadas. E sabendo que muita gente está sendo impactada por esse absurdo nesse exato momento, mas que também tem alguma chance, né, ainda de abrir os olhos e mudar, fiz uma coisa muito diferente dessa vez. Eu fui diretamente, acredite se quiser, às agências dos grandes bancos para te mostrar de verdade como funciona a venda de previdências nos bancões. Então, primo, assiste com muita atenção tudo que eu vou te mostrar, porque é chocante o que os bancões estão fazendo com o seu dinheiro. Bom, então vamos lá. Não bate a inflação, não ganha da renda fixa, né? Aí ele foi lá falar com os bancos. A pessoa, às vezes o gerente do banco, muitas vezes não tem
tanto conhecimento e investimento. Eu já trabalhei no banco e lá na parte de investimento eu que ajudava a galera quando tinha que falar sobre investimentos diferentes, né? De ações, de FIIs, ah, ou algum fundo que a gente tinha que aplicar lá no banco. Então, muitas vezes, para manter o dinheiro da família, o gerente, ele tem que vender alguns produtos, bater em meta, vocês já devem ter ouvido falar disso. E indica qualquer coisa para as pessoas. Lógico que todas as pessoas, hoje com a internet, têm conhecimento de estudar, é, consegue ter uma gestão de tempo para ir estudando um pouquinho por dia. Então, quando você ouvir falar alguma coisa, você já vai ter um ouvido certo para definir se é bom ou ruim, correto? E eu espero que esse vídeo sirva para alertar o máximo de pessoas. Afinal, o site de contratação, vamos ver como que é o atendimento, vamos ver as taxas deles, vamos ver se alguns trechos dessa conversa para você ver. Eu conversei com um gerente e aí eu comecei a passar as informações. Minha idade de aposentadoria, que eu queria aplicar R$ 1.000 inicialmente, mais 500 de aplicação mensal. Cara, eu queria saber das previdências que vocês têm. Tá querendo fazer uma previdência e eu queria ter umas previdências. Aí tem um simulador, né, Thiago? Qual que é a sua idade? 32. Idade que ele vai aposentar? Putz, 60, vai. Quanto você tem de direito? Então, eu tô querendo começar com 1.000, aí ó, quero cumprir mensalmente, bota, sei lá, R$ 500 por mês, vai. Uma aporte inicial de R$ 1.000, total acumulado de 264,03, contribuição de 50, uma renda de 1.463. E foi que começou a ficar muito estranho. Eu perguntei se eu poderia escolher as previdências que eu ia investir na minha carteira, mas o gerente ele desconversou. E que eu só poderia ver os fundos na hora da contratação. Agora só tem uma previdência ou dá pra escolher previdência? Você pode escolher, né, os regimes tributáveis, as formas. Mas o fundo em si, dá pra saber qual é? Sim, sim. Quando a gente for contratar, a gente vai fazer um questionário, né, para ver o teu. Então, isso já é uma coisa muito estranha, né? Você vai dar o seu dinheiro, vai colocar R$ 500 por mês, você quer fazer uma previdência. Pra que você quer fazer uma previdência privada, né? Se você pode comprar as ações, ou FIIs, ou até ele mesmo, né? Já falou que a renda fixa rende mais. Então pensamos assim, se você tem o dinheiro com você, e você consegue montar sua carteira, gerir a sua carteira, escolher as ações que você acha legal, os seus FIIs que você acha legal. Então sempre que você tem o dinheiro com você, você tem o poder de comprar ou vender, você tem um poder a mais, né, do que deixar na mão dessas pessoas. Investidor, se você é moderado, se você é agressivo, se você é conservador. Mas dá pra saber qual é o fundo? Quais são os fundos? Eu não acho que dá pra entrar essa função aqui, tem os fundos muito. A gente pode Fazer uma previdência com R$ 1.000, cara, se ajudar. Sim. Então, primo, eu fiquei meia hora cadastrando na minha conta. Demorou tanto tempo que até vi um casal discutindo sentado na mesa do gerente. O motivo eu não preciso nem falar, né? O casal estava desconfiado de que o gerente estava investindo errado, de má fé, e o dinheiro do pai de um deles, que já era bem idoso, 91 anos, se não me falha a memória. A última vez a multa está fixo. Agora entendeu? A partir de quando? Eu quero ter a resolução. Qual a sua proposta de resolução? Não é. Esse banco aqui. Essa agência é problemática. Aí a gente sai dessa, vai para outra. A agência aqui é problemática. Mas muitas vezes também a pessoa tem que aprender o que ela pode fazer. Então a gente viu que se ele investir R$ 1.000 por mês, R$ 1.000 inicial, R$ 500, daria 268, 1.400 e poucos ia voltar para ele. Que não é bom, né? Você viu que o Thiago falou que ele tem 32 até 60, são 28 anos investindo. Será que em ações daria muito mais que isso? Com certeza, né? E receberia muito mais. 1 milhão daria R$ 10.000 por mês de dividendos. Por enquanto, a gente não sabe até lá, com isenção de imposto. Não será usado. Falar A conta do plano indicada, que é o PGBL, pedido de votação sobre o total do saldo, sobre os gastos da redução dos benefícios, as contribuições podem ser cumpridas na declaração de imposto de renda. com PGBL. Esse produto é o melhor atende? Não, PGBL não, é o VGBL. Aqui, ó, ele tá falando aqui uma sugestão. Seria o plano GBL, contribuição de 300, 30% multiplicado do prêmio, 25% de prêmio, concept e fixa total. Então eu queria montar uma carteira automática pra mim, tipo 30%, multimercado Premium 3, aí 25%, Fix Premium 4, 35% Concept 5 e 10% Fix 2. É isso, né? Dá pra... Entrar pra mudar, tem que mudar. Eu queria, na verdade, ver eles. Ah, sim, vamos lá. E naquela hora, ele mostrou na tela do computador os fundos da carteira. E detalhe, ele fala das porcentagens de investimentos na carteira, mas ele não diz a rentabilidade nem taxa de nada. Eu tive que pedir pra ele mostrar a rentabilidade, as taxas e os detalhes do fundo. Só que cá entre nós, primo, eu tenho certeza que a maioria das pessoas investem direto, sem ao menos saber as informações básicas dos fundos que eles oferecem. Não é normal as pessoas ficarem questionando como eu fiz. E detalhe, ele sabia quem eu era. E aí, enfim, aí começou lá a me descrever a carteira e etc, falar dos fundos que estavam lá. Mas, enfim, esses daqui foram os fundos oferecidos pelo gerente. Mas como a gente não pôde gravar, né, no bancão, o que o gerente do fundo mostrou, eu vou pegar aqui pra vocês, né, os 4 fundos que eles me ofereceram. Bom, primeiro, Previdência Premium 4 FIC Renda Fixa. Premium. Esse fundo, o gerente colocou 25% de alocação na minha carteira. E adivinha só, mesmo investindo somente em renda fixa e existindo desde setembro de 2017, esse fundo não conseguiu bater o CDI no longo prazo. O retorno desde o início é de somente 89,6% do CDI. Só que então, uma taxa de administração de 1% ao ano, quer dizer, ao ano.
é muito alta, né? Ainda mais para renda fixa. Você vê 89%, o CDI aí tá rendendo 13%. Você receberia 89% disso aqui, não receberia 100%, seria 13, 89. Você já estaria perdendo menos 1,5, vai tirando tudo isso de gasto que você teria para investir nesse fundo. Isso não é por acaso. Esse fundo tem uma taxa de administração bem alta, de 1,5% ao ano. Principalmente por ser de renda fixa e exigir menos do gestor para a escolha dos ativos. Agora, vamos para esse outro aqui, ó. Fix 2, FIC e renda fixa. Esse tem uma alocação menor, de 10% na carteira. Mas o investimento é ruim, 79,77% do CDI desde o início. Você tem 79% disso daqui. 100% é 13, 79% menos a taxa de administração. E vale falar que esse fundo existe desde agosto de 2000, ou seja, são mais de 2 décadas, perdendo pro CDI. Vocês têm noção do estrago que esse fundo já deve ter feito com o patrimônio de milhares de famílias? A taxa de administração também é gigante, de 1,5% ao ano. O terceiro fundo da carteira é o Concept 5. Esse daqui tem 35% de alocação na carteira montada pelo gerente. E para novidade de 0 pessoas, mais um fundo que rende abaixo do CDI, 87,2% desde o início em 2020. Ele também tem taxa de administração de 1,5% ao ano. E por último, mais grana. Ele admitiu que sim, ou seja, Ele vai Pode vir aqui. tá bom, muito obrigado. Entendam que eu não quero atacar a pessoa do gerente, longe de mim. Para falar a verdade, o gerente do banco ele foi super... Eu olhava para isso e falava, puxa, mas será que não tem fundo melhor? Ele falava, esses fundos eles estão com tendência de alta, né? O que será que isso significa, né? Cara, eu perguntei, dá para ter fundos melhores se investir mais dinheiro? Ele falou, vamos tentar. Quer correr um grau de risco aí no variável. E aí você acha que tá pegando um fundo 300, mais potente, e o que vai te render mais. Mas na verdade você tá pagando uma taxa ainda maior e que vai comer grande parte da sua rentabilidade. Aí aqui ele foi em outro banco. Tô resumindo, tá? Foi na Caixa. Imagina, né? A boa vontade da pessoa de atender. Claro que ele não tá atacando a pessoa, mas... E ele falou que é por 1.000 só. Aí depois ele mudou, falou, vou por 3.000. Vou colocar aporte. A moça nem sabia fazer a aplicação. Depois, se vocês quiserem ver o vídeo, vocês podem ver. Mas a ideia aqui é o conceito, né, da previdência privada. Você tem 2 tipos. Às vezes o gerente selecionou errado. Seleciona o PGBL, o seu perfil é o VGBL. Você nem faz a declaração completa. Você nem faz imposto de renda. E vai para a previdência privada. Aí eu quero chegar na parte que ele mostra a previdência dele, né? Insistir para me mostrar a composição do fundo. Tem como você me dar uma lâmina desse fundo para dar uma olhada? Você pode fixar, né? Ou se você puder, assim, imprimir essa tela para depois pesquisar, estudar melhor eles. Agora, sendo sincero, primo, depois de tudo isso, você acha que dá pra ficar pior? Bom, infelizmente dá. Logo depois, ela me falou que o fundo tem uma taxa de saída por 3 anos. Ou seja, se em menos de 3 anos eu quisesse resgatar ou transferir a grana que eu investi por um processo chamado de portabilidade, eu teria que pagar uma taxa adicional. Essa taxa começava em 1,5%. E por mais que fosse caindo ao longo do tempo, só ia zerar depois de 3 anos. Cobra a taxa de saída do carregamento e taxa de saída nos 3 primeiros anos, tá? Ou seja, tem uma taxa de você entrar na previdência, tem uma taxa de você sair, tem a taxa de administração, pode ter uma taxa de performance. Então é só taxa. A pessoa, às vezes eu não entendo, sério, como a pessoa fala, então vamos fazer isso daí. Às vezes vai melhorar o seu rate com o banco, a gente consegue liberar financiamento para você, às vezes alguma coisa nesse sentido, né? Agora, tem taxa de entrada também? Não, carregamento e saída. Isso é absurdo. Nenhuma previdência hoje em dia deveria ter taxa de saída. É uma falta de respeito com o cliente bizarra. Eles estão praticamente te obrigando a continuar a previdência deles. Senão seu dinheiro vai ser punido, como se você merecesse isso. Eu sei que só esses motivos já são suficientes para você que se importa de verdade do seu dinheiro passar longe dessas previdências. Mas infelizmente, as bizarrices não param por aí. A gente me falou depois que para eu ter acesso aos investimentos das previdências eu tinha que fazer uma contribuição inicial de R$1.000 e mais uma mensal obrigatória de R$500 por mês. Eu questionei. Eu sugeri para ela colocar no sistema uma aporte inicial de 3.000 com R$300 de contribuição mensal para ter acesso aos outros fundos e fazer uma simulação. E aí adivinha só o que ela me disse? Ela me disse, nossa, agora o sistema aceitou. É claro, o investimento mínimo devia ser R$1.000 por fundo, não o mínimo. Agora o sistema aceitou. Agora eu não sei mexer nesse sistema. De aporte mensal. Cada fundo desse tem um valor mínimo de investimento. Para a aplicação sendo valor de 300, ele não vai deixar a gente aplicar, porque o valor mínimo para cada fundo é de R$500. Cada um desses é R$500 mínimo? R$500 mínimo. Mas esse é o inicial ou é o mensal? Mensal, né? Mensal? Para eu ter aqui, mas ele não vai deixar. Se você colocar no inicial 3.000 e o mensal R$300 não dá? Com os 3.000 ele deixou eu fazer a simulação, os 3.000 de aporte. Colocando 3.000 ele deixou fazer. Tem essa entradinha aí, mas ele deixou, agora vai. Você entra com 3.000 e aporta 500 por mês. Sim. Aí a gente sai essa projeção de rentabilidade, tá? Aqui fala da taxa de permanência, que é a taxa de saída. Aham. E aí eu preciso abrir conta se eu for investir, né? Não dá pra ser por boleto. Tá. Você consegue imprimir pra mim, por favor? E aí, pra fechar Vamos abrir uma continha aqui pra você. com chave de ouro, nem a impressora do banco estava funcionando. Ela imprimiu as informações da Previdência, porque eu pedi, mas elas estão impossíveis de ler. Olha só, tá ridículo isso. A Previdência desse banco conseguiu ser ainda pior. Então eu saí de lá indignado e eu contei a experiência logo depois pra vocês. Horrível. Esse daqui, o gerente não foi bonzinho não, o produto foi horrível, não deu conta não. Chegou já
fundos são os 250, que são fundos com 2,5% de taxa de administração. Eu tô com os papéis aqui, que aliás a impressora parece que não estava funcionando direito, a moça, mas ela mandou por e-mail também. Os fundos são horríveis, ridículos, provavelmente os piores do Brasil. 2,5% de taxa de administração. Então, primo, agora chegou a hora de ver esses fundos vergonhosos do banco. A gente me ofereceu 3 fundos com divisão igual entre eles, ou seja, 33%. Então ela falou lá que tem um fundo de previdência 250, que é 2,5% de taxa, né? Então você tem que tirar daqui, que daria 79. Ele vai mostrar agora pra gente ver. 0,3% em cada. E todos também igualmente ruins. Primeiro fundo, Prev Invest Índice de Preços 250 FIC, renda fixa, previdenciário. O fundo existe desde 2012. E mesmo sendo de renda fixa, não conseguiu. O nome é bonito, hein? Prev Invest Índice de Preços 250 FII. Você fala, nossa, seus 250 melhores. Não, é 2,50% de taxa. Não tem uma performance nem perto do CDI. O retorno desde o início é de 60,28% do CDI. Então 60,28% do CDI. Daqui. Menos 2,5% de taxa. E a taxa de administração aqui é ainda pior do que os fundos do primeiro banco. 2,5%. 2,5%. Ao ano. Mas a situação ela não muda nos outros fundos. Vamos lá. 250 FIC, renda fixa previdenciária. Outro fundo que existe desde 2012 tem taxa de administração altíssima de 2,5% ao ano, mesmo sendo de renda fixa, que rendeu abaixo do CDI, com retorno desde o início de incríveis 63,84% do CDI. E para fechar, 63% do CDI é 13. Ou seja, se você tivesse posto 100 mil, seria 13 mil. Certo? Só que aqui desconta o imposto de renda, que é de renda fixa. a gente tem o pós-fixado, 250, FIC, renda fixa, previdenciário. Esse tem menos tempo de existência, foi lançado em 2021, então por isso teve menos tempo para a taxa de administração de 2,5% acabar com seus rendimentos. Só que mesmo assim também teve um rendimento péssimo, 79,19% do CDI desde o início. Aliás, então entendemos que esses dois bancos aí que ele foi, ele falou que acho que a Caixa são bancões, né? Citou nomes, eu acho. Não valeria a pena. Então sempre que você for no banco, toma cuidado com o tipo de investimento que você... vamos fazer uma previdência privada. Realmente, todos esses fundos que eles me ofereceram, que são parecidos de certa forma, tem uma taxa de administração vergonhosa de 2,5% ao ano. É um dinheiro que sai do seu bolso, que devia render para construir o seu futuro e que... Bom, com esse relato bizarro, eu acredito que você percebeu quão péssimos são esses produtos. Se você contratá-los, você vai ter direito a taxas de administração incrivelmente altas, péssima rentabilidade no longo prazo, atendimento incrivelmente demorado, limitação da sua forma... Então, taxa de administração que vai descontar da sua rentabilidade. Péssima rentabilidade no longo prazo. É um produto de 30 anos. Então seriam 30 anos perdidos. É igual o fundo de garantia do trabalhador, que é perdido aquele dinheiro. Só o Estado ganha em cima de você, né? Atendimento muito demorado. O FGTS, ele era antigamente um dinheiro que a empresa colocava dentro da empresa, quando você saía, pagava. Aí não, aí mudou para ir para o Estado, e aí o empregador tem que pagar, né? Isso poderia dar um pouquinho mais de lucro para a empresa, que ela usava esse dinheiro de caixa e depois pagava. Aí foi para o Estado, né? Então, pode equiparar os dois. Limitação na forma de pagamento. Ou seja, na hora que você for usufruir, daqui 30 anos, você pode tirar todo ele ou receber por mês. Né? De pagamento, obrigatoriedade na abertura de conta, burocracia bizarramente enorme na contratação. Então, o jeito de pagar você tem que abrir conta ou você não dá para fazer por boleto. Alta burocracia na hora de contratação, que é o que ele falou de taxas perigosamente escondidas que te prendem no fundo. Mas sabe o que mais dói? É que os bancões conseguem destruir um produto excelente. A previdência privada, se bem escolhida, talvez seja um dos melhores veículos de investimentos que você vai ter. Ela te oferece possibilidade de dedução do imposto de renda. Ela facilita o planejamento acessório. Menos impostos pagos no investimento, por não ter come cotas. Menos imposto pago no resgate, por contar com as tabelas regressiva e progressiva de imposto de renda, que oferecem vantagens diferentes para o investidor. E milhares de outros benefícios. Não. Peraí. Possibilidade de dedução do IR, sim. Se você tiver um patrimônio muito grande, você pode usar para facilidade sucessório, beleza. Agora aqui, imaginamos que ele esteja falando com as pessoas que estão começando, né? Se você já paga o INSS 2, 3 salários, para que você vai ficar no mesmo grupo de previdência? Você tem 10 milhões. Aí sim, você faz uma previdência para ter uma possibilidade de redução do IR, de ter um planejamento sucessório. Mas para quem está começando, talvez não faça sentido. Você tem que criar patrimônio, dar um dinheiro na sua conta todos os meses para você reinvestir, correto?
progressiva de imposto de renda, que oferece vantagens diferentes para o investidor e milhares de outros benefícios. Ou seja, é um dos melhores veículos de investimento por longo prazo. Então a solução não é excluir a previdência privada das suas opções de investimento, mas sim encontrar a previdência de qualidade para você. E como a previdência é um investimento de longo prazo, a gente pode comparar até mesmo com a nossa vida. Escolher uma previdência com baixa rentabilidade e taxas altas é como escolher conviver com um grupo de pessoas que só te desviam dos seus objetivos. As taxas altas vão tirar uma boa fatia do seu patrimônio ano a ano, mas no curto prazo é imperceptível. É como se fosse aquele seu amigo que te chama para comer besteira e você nem se dá conta sobre o quanto isso afeta aquele amigo que te indica uma vaga de emprego que vão te ajudar a construir um patrimônio. Todo esse cenário, a gente resolveu agir mais uma vez. Agora você vai poder investir na... Então, ele criou a previdência dele, não tem problema nenhum, deve ter bons gestores, é focado em ações, tá caindo agora, pode subir. Mas para quem está começando, talvez não faça sentido. Às vezes é melhor você investir você mesmo nos seus ativos e ir estudando um pouquinho por dia durante 10 anos para você entender como o mercado funciona. A Arca Previdência Renda Fixa da Grão. Um produto que vem para o mercado para ir contra toda essa burocracia e baixa qualidade que você viu até agora no vídeo. Mas por que renda fixa? Por dois motivos. O primeiro é que as piores previdências do mercado hoje são renda fixa. Tem muitas opções com taxas ruins e rentabilidade péssima. E a gente quer mudar isso. Dos 834 bilhões de reais investidos em previdências que não batem o CDI, 685 bilhões estão aplicados em previdências de renda fixa. Ou seja, Então antes de ele falar da previdência dele, vamos ver o que o Barsi, cabelo branco, um dos maiores investidores pessoa física da Bolsa, acha sobre isso. Uma época em que a economia passou a exercitar uma forma mais real, não é isso? E nessa ocasião, a maioria dos fundos de previdência privada começaram a quebrar. Então, Os fundos de previdência privada lá de antigamente começaram a quebrar. Então, às vezes, pode ser que você acredite tanto nessa previdência que depois fica difícil para sacar quando precisar e ela quebra. Vamos ver o que ele fala sobre isso. inúmeros fundos que ainda hoje se comenta, Tá né? falando. Que eram fundos particulares. Era Pereira Barreto, Providence, Montepio da Família Militar, GBOX, uma série deles, né? Então eu comecei a ficar, assim, eu diria até preocupado, né? Se os fundos de previdência privada quebraram, até que ponto uma previdência sustentada pelo Estado poderia me proporcionar uma renda mensal digna, não é isso? No futuro. Então eu comecei a pensar no futuro. E pensando no futuro, eu fui avaliando o quê? Fui avaliando as oportunidades que se ofereciam na época, não é isso? Que era letra de câmbio, RTM, ARTP, bônus rotativos, uma série de aplicações, não é isso? E tinha também ações que você participava no projeto de empresas, não é isso? Então eu fui fazendo avaliações e cheguei numa conclusão de que seria talvez um pouco difícil, não é isso? A previdência proporcionar um retorno. Então eu fui buscar uma outra fonte. É difícil a previdência proporcionar um retorno. Aí eu fui buscar uma outra fonte. Entre diversas maneiras, o cara estudado, que tudo que estudou, selecionou um ativo, né, entre tantos. De previdência, uma outra fonte. Então eu examinei inúmeras fontes. A RTM, o RTP, bônus, LC, tá certo? Contratos mercantis, enfim. Cheguei na conclusão que as ações, elas ostentavam e reuniam condições, se você tivesse a participação em bons projetos, em projetos de empresas futuristas, de você estar assemelhado com a postura do controlador ou dos maiores acionistas. Então, por exemplo, se você não quer abrir uma empresa, tem um empresário que está dando certo e no futuro pode crescer, ter uma curva de crescimento, né? Igual no Nubank, a curva foi gigantesca, lógico que não é um ativo, dá uma recomendação, mas só uma ideia. Então você pega todo esse crescimento, a Apple, a Amazon, nunca ponha tudo em uma coisa só, mas talvez quando você coloca todos os meses na sua carteira, e aí vários ativos crescem, um ou dois não foi tão bem, mas a maioria cresce, você colhe muito mais e muito mais rápido e pode sacar, vender, entre os dividendos, reinveste com mais facilidade, tem maior liquidez. comecei a fazer o quê? Um estudo mais profundo de algumas ações de empresas que pudessem garantir ao longo de um período longo essa condição, a condição de te proporcionar uma renda mensal. Então eu comecei a analisar com bastante profundidade, não é isso? E acabei fazendo o trabalho daquela que eu interpretava ser a empresa que melhor poderia suprir
um projeto de 30 anos. Por quê? Porque se você tinha que contribuir 30 anos para a Previdência, eu interpretei o seguinte: por que não comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Não é isso? Legal. Então ele pensou comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos, não tinha tanto acesso à informação, não era tão fácil comprar e vender do Brasil, da China, dos Estados Unidos. Então ele comprou uma só que ele interpretou que ia crescer bastante, 1.000 ações. Então a gente já vê que quanto mais quantidades você tiver de um ativo, melhor será.